Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Glaucio Cordeiro, com o tema Transição Planetária. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizado em você. Olá, é um prazer, uma felicidade imensa nos encontrarmos para podermos discutir e refletir sobre um assunto que tem ocupado a mente de muitos dos nossos amigos que militam principalmente dentro do meio espírita, né? Que é a transição planetária. Antes de entrar nesse assunto diretamente, é necessário que nós destaquemos que Kardec, quando começou a elaborar a obra de esclarecimento através da codificação espírita, lançou uma das obras chamada A Gênese. Nela, ele busca trazer interpretações, amparado pelas explicações dos nossos amigos espirituais, sobre a evolução do nosso mundo, a evolução do universo. Todos os esforços que a ciência tinha até então se limitavam praticamente no que diz respeito ao nosso sistema solar. E apesar de muitas encrencas que já tinham sido arrumadas nas discussões que nós tínhamos entre a ciência, que procurava nascer de forma rompante, e o medo, o temor colocado pelas mistificações religiosas que nós carregávamos então. O interessante desse processo todo é que nós temos que ver. E ali, no capítulo 15, ele traz os tempos são chegados. Que tempos são esses? E ele começa a discorrer a respeito de um tempo de transformação da escola planetária que nós frequentamos hoje. Interessa-nos olhar, através dos esforços do nosso querido professor, o nosso educador, a forma com que ele traz um pedaço do nosso passado de interpretação da criação dos mundos, de suas perspectivas a que servem. E aí nós vamos encontrar algumas coisas interessantes nas diversas mitologias. Quando nós vamos, por exemplo, lá para o lado da Índia, nós vamos encontrar a teoria de como foi formado o universo e o mundo. Tudo era muito confundido, tudo era muito colocado que aqui era o centro de tudo. Em se falando da criação do universo, falava-se da criação do mundo. Tudo de uma forma mística, envolvendo o úbre de uma vaca que dava ali saindo a coisa primária que era a vida e os seres vindo através do Brahma, né, das suas diversas facetas, naquilo que se formou depois a casta, né, dentro da cultura hindu. Vamos encontrar também na cultura grega a formação através dos deuses, dos esforços dos titãs, de todo o leque de vida que aqui existia. No Egito também nós vamos encontrar o casal que forma o universo, que forma o mundo. Mas uma das maneiras que nos cativa, até por ter mergulhado e passado pela análise de todas essas mitologias, de todas essas lendas, e que nos chega através da nossa cultura cristã judaica, que é através da Bíblia, né? Nós vamos encontrar no primeiro livro que consta do chamado da Torá, né? da Taná, que faz parte das leis, a criação do mundo, a criação das coisas e da vida, uma frase que diz assim, em hebraico, e eu não sou craque em hebraico, mas fiz questão de trazer, porque ela traz algumas nuances interessantes para nós analisarmos. E ela diz assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E eles, aí já não coloca no singular, traz alguma coisa na sua tradução, que foi sempre modificada pelos dedos dos homens, que ele ali coloca que eles se reuniram e resolveram criar a terra, a partir dos elementos da água e depois da terra, e dar aquela sequência dos 6 dias da criação, não é? Onde Deus coloca todos os elementos que fazem parte da vida. O interessante é que isso se arraigou de tal forma nas pessoas,
nos clérigos de então, que seria assim, inadmissível qualquer outra tese de formação do universo. Mas acontece que dentro da literatura judaica e do costume e da filosofia daquele povo, existem 4 níveis de interpretação a respeito do que está escrito. A primeira é uma interpretação simplesmente literal, que é feita para crianças até os 7, 8 anos de idade. Você lê aquilo e você aceita aquilo. Depois vão sendo colocados níveis de simbologia de tudo aquilo que está colocado em cada palavra, em cada letra escolhida. Outro entra-se no campo da filosofia, do mais sagrado, do mais inspirado. E, finalmente, num nível de interpretação que eles chamam do secreto, do fechado, no qual você tem que discutir, e até hoje se discute, dentro dos meios rabínicos, quais são os significados daquelas posições, daquelas palavras. Nesse processo, quando nós fomos fazer a tradução do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português e para outras diversas línguas, nós trouxemos ali uma certa genealogia que, se a gente começar a somar, vamos chegar a um número mais ou menos, a partir da criação do homem, né, de Adão, de alguma coisa de 10 mil anos. E muitos falaram assim, essa foi a data de criação do mundo. Durante muito tempo, a ciência tentou rebater esse tipo de coisa e não era aceito de forma alguma. E os esforços dos nossos cientistas em provar, através do deslocamento dos astros, do distanciamento das galáxias, de todas as coisas que circundam, das descobertas até hoje, que nos mostram os instrumentos, os chamados os telescópios espaciais, vão mostrando que nós estamos imersos num movimento primário que nós chamamos de Big Bang. Os cientistas dão alguma coisa em torno de 14 até 15 bilhões de anos atrás, dizendo que tudo se encontrava num único ponto comprimido e aquilo entrou num processo de caos e deu origem a uma grande explosão, do qual se formaram as galáxias e a partir daí os mundos, as estrelas e etc. É claro que a gente sempre tem por trás disso aquela comparação, quando eles mostram esse tipo de coisa, e dizem assim, e agora eu quero ver você provar que 10 mil anos é diferente de 15 bilhões de anos. O interessante, se nós conseguirmos vasculhar algumas páginas da história, os rabinos do século XIII, aproximadamente, se juntaram numa assembleia para discutir muitas coisas a respeito, porque para eles, a Torá, a Taná, os profetas, tudo que está escrito ali, é imerso num simbolismo muito grande, que traz muitas novidades. E nesse século XIII, eles chegaram a uma posição de que a parte visível do nosso universo hoje, ela tem cerca de 15,2 bilhões de anos. Interessante isso. Para não dizer intrigante. E para nos trazer na posição de nós querer saber o que isso tem a ver com a transição planetária. Tem a ver que, desde muito tempo, muitos milênios, muitos conhecimentos foram nos entregues através das mais diversas culturas, através da presença de muitos sábios, muitos do que eles chamam dos avatares, das grandes almas que aqui vieram para poder ajudar nós, almas primárias, no nosso progresso, no nosso desenvolvimento. E aí nós vamos encontrar dentro desse encadeamento que, apesar do nosso universo ter mais de 14, ou que seja os 15 bilhões de anos, da forma que nós enxergamos hoje, sempre existe o para trás. Mas e antes? Os nossos amigos espirituais recomendaram, não tentem entrar nesse labirinto, do qual só vai trazer mais perguntas e, por enquanto, nós não temos capacidade de absorver todas as respostas. E seria, talvez,
desnecessário ou incoerente para nós, que ainda estamos nos desenvolvendo em termos de racionalidade, de sentimento, de entendimento, querer saber de todas as coisas que ocorrem no universo. Então nós vamos perceber que existe um movimento de criação, e esse movimento de criação sempre é precedido de alguma coisa que nós desconhecemos, e alguma coisa que tem para frente que nós ainda não entendemos. Nesse processo todo também, os nossos cientistas apontam que o nosso mundo tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E aí nós trazemos as informações através de um livro muito bacana que nós devemos compulsar de vez em quando para nossas reflexões, chamado A Caminho da Luz, que é psicografado pelo nosso querido Chico, sobre a batuta desse espírito magnânimo, Emmanuel. E ali ele vai dizendo uma frase de que as potentades, as grandes almas que cuidam do nosso sistema planetário, do nosso sistema solar, eles se reúnem numa assembleia e decidem lançar um novo planeta, uma nova escola. E destacam um grande espírito para tomar conta desse planeta e ali estabelecer uma nova fase, escola, para os espíritos que iniciam a sua jornada. Esse planeta é o planeta Terra. Esse espírito é aquele que nós mais tarde, bem mais tarde, bem lá na frente, vamos conhecer pelo nome de Jesus. E que até hoje é o nosso governador planetário e que cuida de todas as almas que estão aqui, iniciando, terminando, multiplicando seu saber, seu conhecimento, seu sentimento maior. E quando Jesus recebe aquela massa destacada do Sol e vai deixando com que ela vá esfriando, vão sendo projetados de acordo com a sua posição no nosso sistema, na distância que tinha do Sol, as capacidades de vida que ali seriam desenvolvidas. No princípio era simplesmente um planeta bem primitivo, onde seres unicelulares, espíritos, por que não dizer, ensaiavam os movimentos repetitivos para tomar conta de sua própria vida, estagiando durante milênios, milênios e milênios, nas noites perdidas do tempo, a vida. Passado milhões e milhões de anos, nós vamos conhecer um resfriamento do nosso planeta, uma capacidade de abrigar outras formas de vida. Passado todo aquele tempo telúrico das forças muito convulsivas que tinham no nosso planeta, provocada por sequências de terremotos, de maremotos, de vulcões, com grande violência sísmica, acalmado tudo isso, começam a chegar a uma forma mais sutil de vida no nosso planeta. Ali os espíritos ensaiam também, dentro desse mesmo mundo primitivo, um caminhar já diferente, buscando viver em bando, buscando lutar pela sua sobrevivência, buscando criar o vínculo do afeto e da família através das pequenas feras que visitavam o nosso orbe e que estão, muitas vezes, ainda nas suas facetas mais modernas, conosco, na forma dos grandes felinos, na grande família dos sáurios, né, que são os crocodilos, os jacarés, né, todos os dragões de Komodo, as aves que começam o trabalho de desenvolvimento da intelectualidade, da racionalidade. E em cima desse planeta, que já alcançava um determinado estágio, vai se criando a condição para uma forma mais nobre de espírito. Os espíritos primários que iriam fazer o início da saga humana no nosso planeta. Quanto tempo demorou esse ensaio? Os nossos cientistas ainda não conseguiram precisar, e os nossos irmãos do plano espiritual dão pequenas dicas, que não foi simplesmente o descer das árvores que transformou esses seres em nós, essas criaturas
ambiciosas pelas vitrines dos shopping centers modernos. Vamos falar da saída da época em que nós estávamos num planeta primário, um planeta selvagem, para um planeta de provas e expiação. Isso aconteceu há mais ou menos 200, 300 mil anos atrás. As primeiras inteligências que chegaram aqui, já com esse selo de provas e expiação, traziam uma coisa intrigante para todos nós refletirmos, né? Por que seria um planeta de expiação? E porque provas nós temos todos os dias, mas por que seria um planeta de expiação se eram espíritos que até então estavam aqui ensaiando os primeiros passos da racionalidade, do bom sentimento, da convivência grupal? É porque nós não podemos destacar ainda de onde viemos, mas sabemos através das informações dos nossos amigos que muitos foram os espíritos que aqui vieram de outros orbes, que haviam alcançado um nível de desenvolvimento maior e que já não comportavam determinados espíritos, assim como nós, ainda arraigados em hábitos mais selvagens, em hábitos que provocavam, de certa maneira, o atraso do desenvolvimento planetário. E aí existe uma coisa interessante. Quando nós falamos sobre expiação, esse processo pode parecer um tanto quanto doloroso para todos nós. E a dor é alguma coisa que realmente é inerente ao processo de vida aqui no nosso planeta. Mas o sofrimento que nós carregamos em cima disso vai muito dos valores que nós trazemos dentro do coração. Então, muitos desses espíritos entenderam que já não era compatível o seu comportamento com o que se esperava daquele determinado orbe. E foram trazidos para cá praticamente numa missão de amparo e desenvolvimento da vida espiritual do homem nascente em nosso planeta. Outros, revoltados, inconformados, porque não comportava mais a sua presença naquele planeta, recebem a notícia com um determinado desespero, com um determinado amargor, com uma determinada, vamos dizer assim, alma ferida. É mais ou menos quando nós encaramos a fila do consultório médico. O consultório médico geralmente sempre tem a especialidade, e nós vamos encontrar lá pessoas que procuram ou porque estão em manutenção, ou mesmo porque detectaram uma anomalia na sua vida, né? Então, o médico vai e pede uma série de exames para todos nós. Então, lá tem diversos grupos, diversas pessoas. Você vai no laboratório, faz todo aquele preparo. Tem muita gente que se livra e abdica de muitos dos seus hábitos normais para poder passar no exame de sangue, para passar no exame que seja de imagem. Eu vou me comportar bem para passar no exame. Eu vou enganar o exame. Então, a gente já começa daí as coisas, né? Mas o laboratório é severo, ele tem diversos mecanismos que vão apontando onde a gente está deslizando. Quando nós recebemos os exames e levamos ao médico, o médico vai dar um diagnóstico e vai dizer assim: olha, você não está bem. Seu colesterol está alto, seu triglicérides está alto, sua uremia está alta, tudo em você está alto, você está na beira do abismo para se entregar logo a ter poucos anos de vida. E aí você pode chegar e ter uma reação e dizer assim: puxa vida, doutor, isso é muito sério. Realmente foi um descuido da minha parte. O que devo eu fazer, então, para poder reverter esse quadro? Então, o médico vai prescrever uma série de procedimentos, tanto do ponto de vista de hábitos, como do ponto de vista de medicina. Alopatia, homeopatia, fitoterapia, o que seja, ele vai passar para nós buscarmos uma melhora nesse quadro e tirarmos o pé da cova, vamos dizer assim. Mas outra pessoa pode se receber essa notícia do médico, olhar para ele: tá bom, doutor, é isso que o senhor tem para me dizer? Tá bom,
Eu vou passar aqui os remédios, não pode fazer os remédios. Aí você sai do consultório e fala assim, quer saber? Esse médico eu acho que não entende nada, esse laboratório não sabe fazer as coisas direito, já me falaram que ele não sabe fazer as coisas de acordo. E quer saber de uma coisa? Eu não vou mudar nada, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Esse é mais ou menos um diagnóstico do nosso corpo, mas também da nossa alma. E da mesma forma acontece quando nós recebemos esse tipo de notícia no que diz respeito que, olha, você precisa ir para uma escola diferente para recuperar toda essas faltas que você tem. Você vai para um planeta diferente, vai ser para um planeta novo. Como é que nós recebemos isso? De acordo com os nossos valores. E aí acontece, como aconteceu no passado, um processo de transição planetária, em que muitos espíritos que já não eram comportados dentro de um sistema social diferente, que exigia uma prática, uma disciplina diferente, são guindados a uma nova escola, a fim de ajudar a desenvolver essa escola, a desenvolver os alunos, como também recuperar todo o tempo perdido, recuperar todas as fases não conhecidas dos nossos espíritos em termos de evolução. Seria isso um castigo? De forma alguma. Mas nós temos, por vezes, o hábito de achar que essas coisas que vão acontecer e que já estão acontecendo em nosso planeta são frutos de um castigo divino. Se existe uma entidade que nos apoia, nos ama, assim de maneira incondicional, é Deus. E todos os seus auxiliares, que são os Cristos planetários, dentre eles Jesus, são também imersos nesse mesmo amor de cuidado conosco, independentemente do nível de erro que nós tenhamos cometido. É incompatível algumas coisas que nós entendemos não deve mais fazer parte de nós, seres humanos. E não pode mais visitar os nossos lares, a nossa sociedade. Nós verificamos uma coisa importante nesse processo, que é destacado aqui também, nos apontamentos de Kardec e dos nossos amigos espirituais. É que nessa fase de transição, que é uma pergunta que todo mundo faz, mas quando começa? Quando termina? A primeira notícia que nós vamos encontrar nesse mesmo capítulo 15 da Gênesis, dado por um nosso amigo espiritual, é que o processo de transição planetária, em que nós saímos de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, ele começou a partir do século XVIII, meados do século XVIII, lá por 1740, 1730, mais ou menos por aquilo que ele indica. Ou seja, nós estamos aí numa virada de quase 300 anos dessa modificação. Quanto tempo vai durar? Nós não sabemos, porque existe sempre uma dose de misericórdia e chance para todos os espíritos que aqui estão e que foram, de certa maneira, tocados pelo bem, tocados pelo amor. Então, não é um processo em que existem degraus. É um processo como se fosse uma rampa de uma graduação bem suave, em que vão se misturando as diversas classes de espírito para que se contaminem, de certa maneira, positivamente. Por que nós dizemos isso? Nós ainda encontramos no nosso mundo, até hoje, olhando do ponto de vista de almas humanas, uma série de amigos, uma série de espíritos que estão na fase primária de entendimento e que ainda vivem longe, nos lugares do próprio Brasil, da própria África, que tem costumes tribais ainda muito ligados ao passado de nós, no nosso princípio de caminhar até aqui, mas que já começam a ser visitados pelo progresso,
pela informação, pela integração de outros povos, levando determinados benefícios, determinadas escolhas para o progresso. Nós vamos descartar esses nossos amigos? Nós não faríamos isso. Tampouco Deus, tampouco Jesus, tampouco os nossos mentores espirituais. Então, existe uma grande família que vai se misturando, a fim de trazer para esses espíritos que estão no início da sua carreira o entendimento, a ampliação do seu conhecimento, a melhoria do seu sentimento e a troca de muitos dos valores. Esse é um processo que visita o planeta como um todo e que nós muitas das vezes não percebemos. O mundo não é simplesmente o bairro que nós moramos. O mundo, ele, do ponto de vista espiritual, possui diversas camadas. Olha uma coisa interessante. Quando esse processo vai se acentuando, esse processo de transformação, cada vez mais vão sendo colocados aqui mais espíritos para que possam ter a chance de aprender. Vem para cá espíritos que têm um passado difícil, um passado que muitas das vezes é condenado radicalmente por todos nós e que por vezes nós fazemos parte. Esses espíritos vêm com uma chance de se contaminar novamente pelo bem. Para nós termos uma ideia, no começo do século passado, lá pelo ano de 1900, 1910, nós éramos um pouco mais de 1,5 bilhão de almas aqui encarnadas. Almas de homens, humanas. O nosso querido amigo Emmanuel destaca nos seus livros que o contingente de almas na década de 40 do planeta Terra era da ordem de 22 bilhões. Então, nós tínhamos lá 22 bilhões, mais ou menos uns 2,5 bilhões encarnados e uma série de espíritos ocupando os diversos espaços no mundo espiritual. Hoje, nós alcançamos a cifra de 8 bilhões de habitantes no planeta. Ou seja, o plano espiritual esvaziou um bocado. Muitos dos nossos irmãos aqui estão conosco, se não são nós mesmos que estávamos do lado de lá, para nos contaminar com o bem, para poder recolher daqui as melhores lições possíveis, para levarmos dentro do nosso espírito aonde formos. Nós podemos mudar de vestimenta, nós podemos mudar de ambiente, mas dentro de nós carregamos todas as nossas conquistas, todos os nossos valores, como também todas as nossas teimosias, todos os nossos deslizes, todos os nossos erros. Porque muitas das vezes nós temos grande dificuldade de abrir mão de certas posições. O planeta muda, a sociedade planetária muda sem dúvida nenhuma. A grande questão é se nós estamos acompanhando essa mudança, se nós estamos fazendo a transformação, essa migração de provas e expiação para uma posição de regeneração, de ressignificação de nós diante da vida. Se nós trazemos hoje plenitude através das nossas atitudes, do nosso trabalho, do nosso entendimento sobre a vida, contribuindo para o benefício do próximo, que é uma maneira direta de nós beneficiarmos a nós mesmos, não por uma situação egoística, mas por exercermos um papel sagrado, de sermos todos nós instrumentos de Deus. A propósito dos convites que vão ser feitos para todos nós, se nós vamos continuar aqui, se nós vamos mudar de planeta, assumamos que nosso papel sempre será de ajudar, colaborar, contribuir para o bem em todo o universo. Que Deus nos inspire e ampare e que possamos dar o melhor de nós
hoje, agora e sempre. Muita paz a todos. Nos vemos em breve. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.